Nossa conversa hoje está em torno do seguinte tema: os dilemas de celebrar o Dia das Mães e o Dia dos Pais na escola. Nós sabemos que esta prática ainda continua muito forte nas escolas particulares, até porque as escolas públicas já entenderam que precisa fazer ações que atinja a todos indistintamente. E de alguma forma, essas celebrações de Dia de Mães e Dia de Pais dentro da escola não atingem a todos e a todas. Por quê? Muitos são os pais e são as mães que não podem estar naquele momento. Muitas são as crianças que não têm a mãe ou não têm o pai. Então é complexo essa demanda, mas na rede pública de ensino isto já está bem avançado. Por erro de um ou outro diretor ainda acontece. Algumas escolas particulares começaram, ao invés de celebrar o Dia das Mães ou o Dia dos Pais, trazer o Dia da Família, porque é independente de ser pai ou mãe, ou quem cuida, existe alguém da família ali presente, e geralmente em horários que todos possam ter a facilidade em ir. Então eu trago aqui, neste vídeo, alguns elementos que, como psicólogo educacional e como posicionamento também como pai, que já sou pai de 3 jovens que estudaram em escolas na ensino fundamental 2, ensino médio, hoje já são adultos, mas também na condição de pai, que percebe, dentro dessa dinâmica da psicologia, no coletivo, que é a prática da psicologia educacional /escolar, algumas demandas que realmente a gente tem que começar a rever. Mesmo que muitos de vocês não concordem, e acha que deve ser comemorado sim o Dia das Mães ou o Dia dos Pais. Mas vai aqui alguns pontos para a gente refletir, para você poder entender melhor essa demanda que estou trazendo neste momento. Mas quais são os problemas desta demanda, Gerson? Você pode me perguntar. Bom, primeiro, não é para todos ou todas. Mães e pais, muitos trabalham com horários fixos, que a empresa onde trabalha, o lugar onde trabalha, não vão liberar para atividades durante o horário de escola. E geralmente essas celebrações são feitas durante a semana, em horário que os pais estão trabalhando. Ah, mas tem muitas mães que não trabalham, ou que são empresárias, ou que podem se deslocar. Beleza, mas quantos que são assim? E numa escola, mesmo que seja particular, mesmo que fique a maioria conseguindo ir, aqueles que não puderam ir por questões de trabalho, já é uma injustiça com estes. Entende a diferença? Escola é isso, escola é coletivo, mesmo que ela tenha caráter privado. Porque a escola privada ela tem que seguir uma regra pública, que é sobre orientação do Ministério da Educação. Então, ela, mesmo sendo privada, ela tem que cumprir regras. E uma das principais regras da educação é esse espaço coletivo e de integração. Também, uma outra problemática é que cria uma alta expectativa nas crianças, daquilo que os professores que a escola orienta eles a fazer, um teatro, uma canção, um coral, assim por diante. E aquela expectativa, será que os pais vão? Será que a mãe vai? Será que o pai vai? Então fica aquela ansiedade, aquela antecipação. Muitas crianças também, outro problema, não tem o pai, ou não tem a mãe, ou não tem ambos. Ou às vezes são educados por padrasta, madrasto, não foi resolvida a perda do pai ou da mãe, ou o casal está em separação litigiosa, com crise do processo de separação, aí fica usando essas datas para disputa de espaço e poder. Imagina quantas são as cenas que o pai nunca aparece para cuidar das crianças, mas no dia dos pais lá na escola ele está lá todo gostosão, bonitão, tirando fotografia com o filho, né? E a mãe durante todo o ano cuidando das crianças,
e o pai só aparece na hora do retrato. E assim por diante. Também vice-versa acontece ao contrário. Então, é muito importante ficar atento a esse detalhe. Então, hoje também um outro problema é que as famílias começam a ter novas configurações conjugais. Então, quem é o pai, quem é a mãe, no caso, por exemplo, de casais de configuração de relacionamento homoafetivo, né? Homem casado com homem, mulher casado com mulher, e que tem filhos adotados ou que cuidam da criança de um ou do outro, de outros relacionamentos anteriores. Então aí essa configuração do pai e da mãe começa a mudar, e isso é muito importante ficar atento. Ah, mas são poucos ainda, mas existe, estão aí, né? Então, quando se tem essas celebrações dentro da escola, cria-se uma demanda negativa. Alguns pais até evitam de levar as crianças no dia da celebração, por incrível que pareça. E também, geralmente, essas atividades são feitas no período de aula e aí fica aquele tumulto, né? Porque tem que apresentar, tem que dar as lembrancinhas, a coisa é feita meio corrida. E o pior de tudo é que muitas vezes as atividades são compradas de empresas terceirizadas, de produtos padronizados. Eu particularmente acho muita pouca falta de criatividade, né? Entra ano e sai ano, as cantigas são as mesmas, as peças são as mesmas. Emociona, lógico que emociona, mas eu particularmente como pai sempre saía mais irritado do que feliz de ver o quanto era tumultuado o processo. Ah, mas isso era problema da escola que meu filho estudava? Não. Eu escuto crianças, eu escuto pais de diferentes escolas e eu vejo que a demanda é muito parecida. Mas tem outros problemas também. Um outro problema que é dilema é que para a apresentação das atividades aos pais nesses dias de celebração na escola, a mãe, ao pai, as crianças e muitas crianças são forçadas a fazer aquilo que elas não querem. E o problema é que se elas não participam da ação coletiva, fica mal para o pai ou para a mãe que foi. E quando a criança está lá, principalmente nas idades menores, que ela trava no processo de dizer algo, de declamar algo, de fazer um teatro que ela esquece o texto, então ela paga mico, né? Então fica chato para o pai, fica chato para a mãe e principalmente para a criança. Também outra demanda é que onera as famílias, que geralmente essas escolas elas contratam produtos de terceirizadas que fazem padronizações, chinelos, camisetas, sabe aquela coisa pouco criativa que todo mundo fica igual, tudo uniformizado, né? E aí isso custa também, né? Então é mais uma grana que a família tem que pagar além das mensalidades escolares, principalmente porque isso provém muito das escolas particulares. Aí você pode me perguntar, mas Gerson, então não se faz nada sobre dia de pai, dia de mãe na escola? Pode se fazer sim, lógico, mas dentro do referencial do que e para que serve a escola. A escola é o lugar para processo de conhecimento. Então você pode desenvolver essas ações, a equipe técnica, junto com os professores, de, por exemplo, ressaltar ou enaltecer o Dia dos Pais, o Dia das Mães, com o conceito mais amplo de maternidade, de paternidade, de associar em projetos de pesquisa, de investigação, de histórico familiar, de trazer isso para dentro das disciplinas educativas, educacionais. E também produção de um artesanato manual, manufaturado, onde a criança produz a partir do desejo dela, da percepção dela, na condição do estágio de desenvolvimento que ela está, que ela produza algo que possa entregar, sim, no dia dos pais, no dia das mães, em casa, como uma lembrancinha que ela produziu. Então você imagina um projeto pedagógico trabalhando maternidade, paternidade, transformando esse dia dos pais, esse dia das mães, em alguma coisa importante na história do sujeito, lógico, ninguém vai negar isso, mas fazendo com que essa pesquisa, essa investigação, essa busca de conhecimento gere uma ação
manual, manufaturada, de desenvolvimento de habilidade de artesanato, alguma coisa que seja a partir também da criatividade da criança, que a criança possa entregar à mãe, ao pai, lá na sua casa, ou aquele que se faz de pai e de mãe. Aí a escola tem que tomar cuidado, o professor tem que tomar cuidado de saber quais são as crianças que têm realmente o pai, a mãe em casa, ou que é padrasto ou madrasto, ou que é pessoa que faz o papel de pai ou de mãe. Então, é uma questão muito delicada esta. Então, eu trouxe esse tema para a gente conversar, gente, mas eu luto com isso há muito tempo, tá? Na escola onde meus filhos estudavam, eu e minha esposa sempre fomos votos vencidos. Mas também chegou uma hora que a gente deixou de participar e não fez nenhum mal para nossos filhos. Ao contrário, eles desenvolveram muito sim um senso de cidadania e do que é uma escola e para que serve. Tanto que todos estudam, estudaram e continuam estudando. Então, gente, eu trago esse tema porque é cruel o tanto de crianças que sofrem nesses dias celebrativos de mãe e de pai e o tanto de pais e mães que sofrem em torno disso. E aqueles que não os têm, o pai ou a mãe. Então, vale a pena refletir. A escola não está aberta para discutir isso, principalmente as escolas particulares. Não está aberta? Organiza com os pais que acreditam também nessa demanda da neutralidade do processo educacional. Escola é lugar de conhecimento e não de firulinhas. Escola com muitas firulinhas, muitos eventinhos para cá, para lá, está escondendo aquilo que ela não está entregando, que é conhecimento, potencialização de habilidades, múltiplos conhecimentos. Este é o papel da escola. Essa coisa de dia de mãe, dia de pai na escola não poderia estar acontecendo em pleno século XXI. Mas como nós temos um atraso, né, temporal de processo de evolução na sistematização da educação no Brasil, vamos vendo acontecer isso. Então fique atento, pai e mãe, sobre esses processos. Às vezes é melhor não levar o filho no dia da celebração e dizer que o filho não vai participar. Porém, é melhor organizar com os pais que pensam igual e fazer um lobby aí para que essas atividades tenham uma referência mais educacional e com mais inteligência. Tá ok? Qualquer coisa, estarei à sua disposição para tirar alguma dúvida. Pode fazer contato no telefone que sempre aparece aqui nos vídeos do YouTube. Um abraço e até o nosso próximo tema.